Olá, meus queridos alunos, estamos de volta para dar continuidade à nossa revisão para a segunda fase da ordem, Direito do Trabalho. Pessoal, recurso de agora, recurso adesivo. Vamos começar a falar um pouquinho a respeito do recurso adesivo. E a principal dificuldade que eu percebo nos alunos com relação ao recurso adesivo é a identificação do recurso adesivo. Douglas, quando que eu tenho que fazer um recurso adesivo? E realmente, os alunos têm toda a razão, a identificação do recurso adesivo é um tanto quanto complicada, é um tanto quanto difícil. Por quê? Porque se a gente analisar a nossa linha do tempo do direito processual do trabalho, o momento em que você pode interpor o recurso adesivo é o mesmo momento para apresentar contra-razões ao recurso principal. E é isso que dificulta a identificação da peça. O aluno sempre fica entre apresentar a contra-razão, apresentar a contra-razão ou então interpor o recurso adesivo. Mas nós vamos desmistificar isso agora, porque tem um macete para passar para você. Para você identificar quando a sua peça prático-profissional vai ser o recurso adesivo, você tem que analisar primeiro: a sentença julgou parcialmente procedente o pedido? Primeiro detalhe, primeira característica para você começar a descobrir que a sua peça prática é um recurso adesivo. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido. Primeira característica, sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Estou lendo o exercício, percebi que a sentença, que o processo, que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes. Opa! Acende a luz vermelha, que pode ser uma das situações de cabimento do recurso adesivo. Segunda situação, a parte contrária já interpôs o recurso cabível. A parte contrária já interpôs o recurso cabível. Se o exercício falar para você que foi proferida a sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos e a parte contrária interpôs o recurso cabível, opa, acende a luz vermelha. Pode ser que seja um recurso adesivo. Terceira informação. No prazo do recurso, o seu cliente ficou inerte. No prazo que ele tinha para atacar aquela decisão através do recurso cabível, ele não o fez. Então vamos lá, o exercício falou para você que a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos. O exercício falou para você que a parte contrária interpôs o recurso cabível. E o exercício falou para você que o seu cliente, aquela pessoa ou empresa para a qual você está advogando, ficou inerte no prazo da interposição do recurso, acende a luz vermelha que pode ser um recurso adesivo. E para a gente matar se é ou não é o bendito do recurso adesivo, nós temos que fazer uma última análise. Falou que a sentença julgou parcialmente procedentes pedidos. Falou que a parte contrária interpôs o recurso cabível. Falou que no prazo do recurso você não interpôs, o seu cliente não interpôs nenhum recurso. E que você foi notificado no prazo da resposta do recurso interposto pela parte contrária. No prazo da resposta do recurso interposto pela parte contrária. Aí você vai analisar. Eu fui notificado para quê? Eu fui notificado apenas para responder ao recurso interposto pela parte contrária? Aí, sem sombra de dúvidas, vai ser contra-razões do recurso ordinário, contra-razões do recurso de revista e por aí vai. Agora, fui notificado para atacar a decisão, no caso, para atacar a sentença ou atacar o acórdão, no prazo da resposta ao recurso. Gente, com resposta ao recurso, você não ataca a sentença, você não ataca a acórdão. A resposta para recurso, ela tem a simples e mera finalidade de atacar o recurso interposto pela outra parte. De maneira que, se o seu cliente foi notificado no prazo para a resposta ao recurso para atacar a sentença ou atacar o acórdão, não é caso de cabimento da apresentação das contra-razões, e sim de recurso adesivo, já que você pode usar o recurso adesivo para atacar a sentença, para atacar acórdão. E olha o nome, recurso adesivo. Ele é adesivo, ele tem esse nome porque ele adere a alguma coisa. A que ele adere, Douglas? Ele adere ao recurso principal da parte contrária. Ele sempre está aderido ao recurso da parte contrária. Ele sempre está aderido ao recurso da parte contrária. E jamais, nunca ele está aderido ao seu recurso. Ele sempre estará aderido ao recurso interposto pela parte
contrária. Muito embora as matérias tratadas nos recursos, no recurso interposto pela parte contrária e no recurso adesivo, que está aderido a este, são matérias distintas, porque cada um tem uma finalidade. O recurso interposto pela parte contrária tem a finalidade de atacar a sentença sob seu prisma, enquanto que o recurso adesivo tem a finalidade de atacar a sentença ou acórdão sob o prisma da outra parte. Porém, muito embora possa se discutir matérias contrárias no recurso principal e no recurso adesivo, o recurso adesivo, para sobreviver, ele depende do recurso principal. De maneira que, se a parte desiste do recurso principal interposto, o recurso adesivo também deixa de existir. Douglas, o recurso adesivo tem fundamentação na CLT? Não, não tem. O recurso adesivo não tem fundamentação na CLT. O recurso adesivo está fundamentado lá no CPC, no artigo 997 do CPC. Artigo 997 do CPC. E ainda tem uma súmula, a súmula 283 do TST, que entende ser plenamente aplicável no processo do trabalho o recurso adesivo, muito embora ele não tenha previsão legal na CLT. Ô Douglas, o recurso adesivo, ele pode existir em quais situações? Eu tenho recurso adesivo do recurso ordinário, eu tenho recurso adesivo do recurso de revista, eu tenho recurso adesivo dos embargos no TST, eu tenho recurso adesivo do agravo de petição. Eu só não vou ter recurso adesivo do agravo de instrumento ou do agravo retido e dos embargos de declaração. E agora vamos parar, vamos pensar um pouco, a revisão serve para isso. Eu quero instigar o seu raciocínio lógico. Por que não cabe recurso adesivo de embargos de declaração? Porque, em regra, os embargos de declaração, muito embora tenha a natureza de recurso, ele não tenha por finalidade alterar a decisão. Ele tem por finalidade apenas o quê? Sanar um vício da decisão. De maneira que, em regra, você não abre vista para a parte contrária quando é opostos embargos de declaração. Se não abre vista para a parte contrária e o recurso adesivo é justamente interposto no prazo da resposta do recurso principal, não há que se falar em recurso adesivo em embargos de declaração. Na tela, por favor. Como das outras vezes, como das outras peças, eu preparei aqui um exercício, esse é um pouquinho maior, já que se trata de recurso adesivo, e aqui nós temos várias teses para serem discutidas. Eu preparei um exercício, esse exercício é inédito, tá? Quero deixar claro que esse exercício é inédito. Preparei um exercício para discutirmos o recurso adesivo na nossa revisão. Recurso adesivo. Paulo César de Oliveira, assistido por advogado particular, ajuizou reclamação trabalhista em face de Apito FIFA Limitada. Sendo que durante a audiência, o juiz indeferiu a prova pericial da empresa relacionada ao trabalho insalubre e julgou parcialmente procedentes os pedidos. Olha só, julgou parcialmente procedentes os pedidos é a primeira dica que eu tenho para matar que aqui cabe um recurso adesivo. Condenando a reclamada ao pagamento de adicional de insalubridade, mesmo tendo sido comprovada a entrega de equipamentos de proteção individual, hora extra pela realização de jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, prevista em norma coletiva, reintegração do emprego por ocupar cargo de diretor suplente da cooperativa de consumo da empresa, quando da rescisão do contrato, indenização por dano moral, em virtude do seu preposto, revistar a bolsa do empregado no final de cada dia de trabalho, 6 meses de recolhimento do FGTS, período em que o reclamante permaneceu afastado do emprego por ter contraído doença que não guardava nenhuma relação com o trabalho, e honorários advocatícios. O reclamante interpôs recurso ordinário, olha só, a sentença julgou parcialmente procedentes pedidos e o reclamante interpôs o recurso ordinário. A notificação da sentença foi entregue via postal na portaria do edifício onde fica localizada a empresa, no dia 10/4 de 2017, e somente chegou nas mãos do proprietário no dia 21/4 de 2017, ou seja, após o término do prazo para interposição do recurso ordinário, razão pela qual, neste caso, a empresa não interpôs o recurso ordinário em face da sentença que a condenou a pagar todas essas verbas trabalhistas.
que imediatamente lhe contratou para manejar a medida judicial cabível para reformar a sentença. Aqui nós já estamos no prazo das contrarrazões do recurso ordinário interposto pelo reclamante. Você advoga para a reclamada e precisa atacar a sentença. Caberia contrarrazões aqui? Lógico que não, porque as contrarrazões do recurso ordinário teria por finalidade apenas o quê? Atacar o próprio recurso ordinário. E essa não é a sua intenção. A sua intenção no exercício é manejar a medida judicial cabível para reformar a sentença. Então, nesse caso, só era possível você interpor um recurso adesivo. Próxima tela, por favor. Pessoal, recurso adesivo é recurso, duas petições, petição de interposição e razões, petição de interposição, razões, as duas em anexo, ó, juízo ACO, não tem segredo nenhum. Eu tenho que endereçar, eu tenho que encaminhar minha petição de interposição do recurso adesivo justamente para o juízo ACO. E quem que é o juízo ACO nesse caso? O juiz ACO é o juiz da vara do trabalho. Por quê? Porque foi ele que proferiu a decisão que eu estou atacando. No meu recurso adesivo eu não estou atacando a sentença? Então, quem proferiu a sentença, juiz da vara do trabalho, é para ele que eu vou endereçar o meu recurso adesivo. Excelentíssimo senhor doutor, juiz do trabalho da vara do trabalho D. Eu deixo as lacunas porque o exercício não me deu informação suficiente para complementá-las. Processo número. Quando eu interponho o recurso adesivo, já tem um processo tramitando? Tem. Se tem processo tramitando, eu preciso inserir o número do processo. Apito FIFA Limitada, já qualificada nos autos da reclamação trabalhista que lhe move Paulo César de Oliveira. Aqui basta indicar as partes, eu não preciso mais fazer a qualificação das partes, já que elas já foram qualificadas em outro momento no processo. Por seu procurador com procuração em anexo, ou seja, eu tenho que indicar que essa peça está sendo feita por um advogado, já que no dia da sua prova, você vai estar representando um advogado. Inconformado com a sentença, olha só, inconformismo, eu tenho que indicar o meu inconformismo. Com fulcro no artigo 997 do CPC, lembrem-se, toda vez que eu utilizo um artigo do CPC para fundamentar uma peça aqui na seara trabalhista, é necessário que eu explique para o examinador de onde que eu tirei essa loucura, já que eu estou atuando na seara trabalhista e peguei um artigo lá do CPC para fundamentar minha peça. Isso decorre do princípio da aplicação subsidiária e supletiva do processo comum no processo do trabalho. Em outras palavras, ou melhor, trocando as palavras por artigos, artigo 769 da CLT, combinado com o artigo 15 do CPC, combinado com o artigo 1º da Instrução Normativa número 39 de 2016 do TST. São esses os artigos que fundamentam a possibilidade de eu pegar um artigo lá do CPC e aplicar aqui no processo do trabalho. Com fulcro no artigo 997 do CPC, aplicável ao processo do trabalho por força do artigo 769 da CLT, combinado com o artigo 15 do CPC e 1º da Instrução Normativa número 39 de 2016 do TST, e súmula 283 do TST, já que a súmula 283 do TST que deixa claro para nós que é plenamente aplicável o recurso adesivo aqui na seara trabalhista, já que o recurso adesivo não tem previsão legal na CLT. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, qual o verbo? Interpor. Interpor. Interpor o quê? Interpor recurso adesivo. Salta uma linha em separado, caixa alta, centralizado, destaca o nome dessa porra dessa peça. Primeira coisa que o examinador tem que ver na hora que ele vai corrigir a sua peça é justamente o nome dela, recurso adesivo. O que eu falei para vocês? Eu tenho a petição de interposição, eu tenho as razões, ó, em anexo, juiz ACO, tem que falar que as razões seguem em anexo, pelas razões de fato e de direito que seguem em anexo. Próxima tela, por favor. Meu, o Zé Pequeno tá dormindo, pediu outra tela e tá dormindo, tá no celular. Tudo bem, vamos lá. Aqui, pessoal, eu tenho que terminar a minha petição de interposição com aqueles requisitos essenciais.
É recurso, é recurso, é recurso, eu tenho que falar do quê? Dos pressupostos de admissibilidade. Informa que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, tanto intrínsecos quanto extrínsecos. No recurso adesivo tem recolhimento do preparo? Tem! No recurso adesivo tem recolhimento do preparo. Da mesma forma que existe o recolhimento do preparo no recurso principal, no seu adesivo também tem o quê? Recolhimento do preparo. No caso, nós estamos advogando para a reclamada. Quando a reclamada resolve recorrer, ela tem que pagar tanto as custas processuais quanto o depósito recursal. Então tem que dizer isso para o examinador. Requer a juntada das cópias do recolhimento das custas processuais e depósito recursal. Eu tenho que pedir o quê? O recebimento e a remessa. Recebimento e a remessa. Recebimento e a remessa do meu recurso. Requer o recebimento e remessa dos autos para o Tribunal Regional do Trabalho da 3 pontinhos região. Eu deixo a lacuna já que eu não tenho essa informação para colocar no meu problema, na minha peça prática profissional. E por fim, eu requeiro a notificação da parte contrária para responder ao meu recurso adesivo. Requer ainda a notificação da recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado OAB, não assina a peça, não coloca seu número da sorte aqui na OAB, pelo amor de Deus. Vocês perceberam que essa petição de interposição do recurso adesivo está idêntica a uma petição de interposição de um recurso ordinário? Isso não é coincidência não, gente. Isso acontece em virtude de que o recurso adesivo, ele é idêntico ao recurso principal que ele está aderido. Se é um recurso adesivo de um RO, esse recurso adesivo vai ser idêntico ao RO. Tudo que eu posso fazer no RO, eu posso fazer no adesivo. Se é um recurso adesivo de um recurso de revista, tudo que eu faço no recurso de revista, eu posso fazer no adesivo. Se é um recurso de revista de um agravo de petição, tudo que eu posso fazer no agravo de petição, eu posso fazer no recurso adesivo. Tá ok? Próxima tela, por favor. E aqui a gente começa a nossa petição das razões do recurso adesivo. E eu sempre começo as razões do recurso adesivo endereçando. Primeira coisa que eu faço é endereçando. E para quem que eu endereço as minhas razões? Sempre para o juízo ad quem. Quem que é o juízo ad quem? É o juiz que vai fazer o segundo juízo de admissibilidade e vai julgar o mérito do meu recurso. Não se esqueça, qual que é a nossa regrinha? Para o juízo ACO sempre vai ser uma pessoa. Juiz, desembargador ou ministro. O juízo ad quem sempre vai ser um órgão, sempre vai ser um tribunal. Ou é o TRT ou é o TST. Nome da minha peça, nome da minha petição, razões do recurso adesivo, aquelas 4 informações: recorrente, recorrido, origem, número do processo. Aqui eu tinha o nome do recorrente, Apito FIFA Limitada, tinha o nome do recorrido, Paulo César de Oliveira, origem, vara do trabalho de, processo número. Essas 2 informações eu apenas coloquei os 3 pontinhos porque o exercício não me deu informação suficiente para preenchê-las. E aí a gente sempre usa aquela menção de respeito, colenda turma. Colenda turma, que serve para qualquer recurso que eu for fazer, eu vou usar essa menção de respeito. Colenda turma, já dá para aplicar em todos os recursos, eu não preciso ficar lembrando de várias menções de respeito, basta uma. A nossa frase de efeito para começar com tudo o recurso: em que pese o respeito pelo juízo ACO, a respeitável sentença deve ser reformada. Em que pese o respeito pelo juízo ACO, a respeitável sentença deve ser reformada. É recurso? É recurso. Tem duplo grau, tem duplo juízo de admissibilidade? Sim. Então eu preciso também aqui na minha petição das razões falar dos pressupostos de admissibilidade. Basta eu informar, eu faço um copia e colo lá da minha primeira parte, lá na petição de interposição eu não fiz um parágrafo informando que estavam preenchidos os pressupostos de admissibilidade? Pois bem, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar lá o parágrafo lá da minha petição de interposição, vou transportar aqui para as minhas razões, só que eu vou colocar em forma de tópico dos pressupostos de admissibilidade. O presente recurso preenche todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal. Próximo, por favor. Próximo passo das minhas razões é justamente os fatos ou resumo da demanda. Todavia, os fatos são totalmente opcionais, fiquem à vontade, façam ou não. Mas se for fazer, não vai gastar muita linha com isso não.
Até mesmo porque, por enquanto, ainda não são os fatos, ou o tópico dos fatos ainda não foi pontuado pela FGV. Todavia, no que se diz respeito a recurso, quando eu vou produzir aqui o tópico dos fatos, ou o resumo da demanda, basta fazer uma síntese do que está acontecendo. Olha o exemplo que eu fiz para vocês aqui. O recorrido ajuizou reclamação trabalhista, pleiteando o pagamento de adicional de salubridade, hora extra, reintegração no emprego, indenização por dano moral, recolhimento do FGTS e honorários advocatícios. O juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos, o recorrido interpôs recurso ordinário. É o que aconteceu no processo até agora. É simplesmente isso. É só o que aconteceu no processo até agora. Só o que aconteceu no processo até agora. Ó o Zé Pequeno de novo aí, vai gostar de um Nescau lá na puta que eu pariu. Pessoal, nesse caso, nós temos uma novidade que até agora não foi falada nas nossas aulas de revisão, que é a decisão interlocutória. Eu já expliquei para vocês como funciona a decisão interlocutória lá no recurso ordinário. E agora nessa aula eu acabei de falar para vocês que, em se tratando de recurso adesivo, de recurso ordinário, tudo que eu posso fazer no recurso ordinário eu também posso fazer no recurso adesivo. Se no recurso ordinário eu posso atacar em preliminar as decisões interlocutórias que foram proferidas durante o transcurso do processo, aqui no adesivo eu também posso fazer. E foi justamente o que eu fiz. Eu já aproveitei o embalo da carruagem do recurso adesivo para estar explicando para vocês como que eu construo uma tese para atacar uma decisão interlocutória arbitrária que foi proferida pelo juiz da vara do trabalho durante a marcha processual. No nosso caso, o juiz indeferiu a produção da prova pericial, mesmo constando na petição inicial, mesmo constando na reclamação trabalhista um pedido de insalubridade, um pedido de condenação da empresa ao pagamento do adicional de insalubridade. E olha só, toda a tese eu vou desenvolver com 3 parágrafos. Isso é o que eu falo para os meus alunos do presencial e que eu quero de vocês nesse momento. Para cada tese, um tópico. Para cada tópico, 3 parágrafos dos fatos, do direito, do pedido. Vocês estão acompanhando comigo aqui na revisão? Toda e qualquer tese que eu estou desenvolvendo, eu estou fazendo com 3 parágrafos. Você não precisa mais do que 3 parágrafos para ser aprovado na prova da ordem. Você tem que ser cirúrgico, você precisa ser objetivo. Linha para nós é dinheiro. Você tem apenas 150 linhas para confeccionar sua peça prática profissional. Não precisa confeccionar um tratado internacional da decisão interlocutória que fere o direito. Não, pessoal. Basta para cada tese um tópico. Cada tópico, 3 parágrafos. Dos fatos, do direito, do pedido. Olha só, mas serve para qualquer um, Douglas, serve para qualquer tese. Pensa com você a tese aí que eu vou desenvolver aqui. Não tem jeito, né? Não estamos separados. Tô aqui atrás. Mas ó, todas as teses desse exercício eu vou desenvolvê-las em 3 parágrafos. E vou provar para você ao final que dá para fazer todas as teses em 3 parágrafos. De forma bem sucinta, porque é só isso que o examinador quer. Ele quer a fundamentação jurídica curta e grossa e a fundamentação legal e o pedido, mais nada. Eu sempre começo contando uma historinha do que está acontecendo, dos fatos. O juiz Wacó, durante a audiência, indeferiu a prova pericial relacionada ao pedido de adicional de salubridade. Ponto final. Douglas, de onde você tirou isso? Tirei isso do próprio exercício. Eu não criei nada, eu apenas copiei essa situação do próprio exercício. Do direito. A decisão do juiz Wacó cerceou o direito de defesa do recorrente. Vamos abrir um parênteses. Toda vez que a parte for impedida de produzir a prova testemunhal, o juiz acolheu uma contradita e não ouviu a testemunha, ou então a prova pericial, o juiz proibiu a realização da perícia, ou então a prova documental, o juiz determinou o desentranhamento de um documento dos autos, o juiz não autorizou a juntada de um documento novo. Toda vez que isso acontecer, pessoal, ocorre o cerceamento de defesa, que tem previsão legal no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, inciso, para você que está em casa, LV da Constituição Federal, inciso 55 da Constituição Federal. A decisão do juiz Wacó cerceou o direito de defesa do recorrente, uma vez que não foi possível produzir a prova pericial, conforme artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que trata justamente do cerceamento de defesa, bem como contrariou o artigo 195, parágrafo 2º da CLT. Toda vez que se falar de pedido de adicional de salubridade,
pedido de adicional de periculosidade, se bem que periculosidade é a regra, né? Porque existem aquelas exceções que não dependem de perícia, mas em regra, toda vez que eu falar de pedido de adicional de periculosidade ou pedido de adicional de insalubridade, toda vez que eu falar desses dois pedidos, eu tenho que produzir a prova pericial com base no artigo 195, parágrafo 2º da CLT. Como é que fica o meu pedido? Diante do exposto, requer a Vossa Excelência seja declarada a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa. Essa sentença, ela é nula, justamente por quê? Porque ocorreu uma arbitrariedade quando o juiz proferiu a decisão interlocutória, o que contamina a sentença. Via de regra, eu tenho que pedir o quê? A nulidade da sentença. A nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa. Qual que foi o cerceamento de defesa aqui? O juiz não deixou a empresa produzir a prova pericial. Próximo, por favor. Pessoal, olha só. Primeira tese que nós vamos enfrentar. Do adicional de insalubridade. O juiz OACO condenou a recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade, conforme consta na sentença. Primeiro parágrafo da minha tese, dos fatos, o que eu fiz? Eu apenas copiei aquilo que o exercício já me disse. Eu apenas fui lá no exercício, peguei aquilo que o exercício já tinha me dito a respeito dos fatos e coloquei no meu primeiro parágrafo da minha tese. Segundo parágrafo, vamos falar um pouquinho a respeito do direito. E nesse caso, o que aconteceu? Muito embora o exercício falou que a empresa concedeu o EPI, o juiz acabou condenando a empresa ao pagamento do adicional de insalubridade, o que ele fez ao arrepio da lei. Essa decisão do juiz foi equivocada, haja vista que se a empresa fornece o EPI, ela afasta, ela neutraliza a insalubridade. Razão pela qual a empresa não poderia ter sido condenada ao pagamento do adicional de insalubridade. Olha como que eu construí essa tese. Entretanto, a recorrente fornecia o equipamento de proteção individual, que nos termos da súmula 80 do TST, exclui o direito à percepção do adicional de insalubridade. Como é que fica o nosso pedido? Diante do exposto, requer a Vossa Excelência seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença quanto à condenação ao pagamento do adicional de insalubridade. Próxima tese. Das horas extras, das horas extraordinárias, das horas em sobrelabor. Vou contextualizar para vocês. Nesse caso aqui, o recorrido tinha pleiteado a condenação da empresa ao pagamento de horas extras, haja visto o excesso de jornada, uma vez que ele trabalhava em jornada especial de 12 por 36. 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. De forma que ele extrapolava o limite legal previsto em lei, que é apenas de 8 horas diárias. Todavia, pessoal, o exercício também deixou claro que essa jornada especial do recorrido, no caso reclamante, era autorizada em norma coletiva. E a súmula 444 do TST, ela autoriza, ela entende que é legal, que tem validade a jornada de trabalho de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, desde que prevista em norma coletiva, como é o caso dos autos, ou então autorizada por lei. Me dá um exemplo, Douglas, de quando a jornada de 12 por 36 é autorizada por lei no caso da empregada doméstica. No caso da empregada doméstica. E olha só como é que eu construí essa tese. Lembrando, se existe a jornada de 12 por 36 autorizada em norma coletiva, consequentemente, aquilo que extrapolar a 8ª hora diária não vai ser considerado como hora extra. Ocorre que o recorrido trabalhava 12 horas por dia em razão de se ativar em jornada especial de trabalho, autorizada em norma coletiva, de forma que nos termos da súmula 444 do TST, o trabalho além da 8ª hora diária não garante o direito ao recebimento das horas extraordinárias. E o nosso pedido? Diante do exposto, requer a Vossa Excelência seja dado provimento ao recurso para o fim de excluir da condenação o pagamento de horas extras e seus reflexos. Viram? Tranquilo? Tese super tranquila de ser resolvida. Tese super tranquila de ser confeccionada. Próxima tese, por favor. Da reintegração. O recorrido reclamante requereu a reintegração no emprego, haja vista ter alegado que era detentor de estabilidade quando da rescisão do contrato, já que era diretor suplente de cooperativa de consumo da empresa. Pessoal, olha só,
Com relação ao diretor de cooperativa, apenas possui estabilidade, garantia no emprego, estabilidade provisória e garantia no emprego, aquele empregado, diretor titular da cooperativa de consumo. No caso dos autos, o reclamante era diretor suplente e o suplente não tem estabilidade. Onde está isso, Douglas? OJ 253 da SDI1 do TST. OJ 253 da SDI1 do TST. Só possui garantia no emprego, só possui estabilidade provisória no emprego o diretor de cooperativa de consumo que exerça cargo de membro titular e não aquele que exerça cargo de membro suplente. Vamos lá, olha a construção da tese. O juiz Wacó condenou a recorrente a reintegrar o recorrido conforme consta na sentença. Primeiro parágrafo da minha tese, dos fatos, eu apenas copiei aquilo que o exercício, apenas copiei os dados que o exercício já tinha me dado. Segundo parágrafo do direito, eu construí a minha fundamentação jurídica e fundamentação legal. O recorrido exercia o cargo de diretor suplente da cooperativa de consumo, de maneira que não era detentor de estabilidade no emprego, conforme dispõe a OJ 253 da SDI1 do TST. E o meu pedido, diante do exposto, requer a Vossa Excelência, seja dado provimento ao recurso, para o fim de afastar a condenação em reintegração do recorrido. Tranquilo também essa tese, né? Próximo, por favor. Do dano moral. Pessoal, já caiu na FGV uma reclamação trabalhista que era totalmente pautada em dano material, danos emergentes, lucro cessante, dano moral, dano estético, pensão vitalícia. Todas as teses estavam lá no Código Civil, não tinha nenhuma tese na CLT. Então pode ser que eles exijam de você novamente, dessa vez, uma tese ligada ao dano moral. E vamos lá, deixa eu contextualizar para você essa situação. O reclamante recorrido, ele requer ao juiz do feito que condene a empresa ao pagamento de dano moral sob a alegação de que sofria diariamente revista na sua bolsa. E essa revista era feita de forma indiscriminada, ou seja, não era só com relação a ele, com relação a todos os empregados. O juiz, equivocadamente, condenou a empresa ao pagamento do dano moral. Por que equivocadamente? Porque é pacífico na doutrina de que a revista em bolsa de forma indiscriminada, aleatória, ela não gera o direito ao dano moral. Ela não gera o direito ao dano moral. E vamos lá. Lembrando que a tese do dano moral, eu sempre vou fundamentá-la, tanto quando eu quero pleitear o dano moral, quanto quando eu quero negar o dano moral, com base em 3 artigos, 2 do Código Civil e 1 da Constituição Federal. Artigos do Código Civil 186 e 927 e artigo da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Olha só como que eu construí a minha tese. O juiz Wacó condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão da revista na bolsa do recorrido, conforme consta na sentença. Olha o direito como é que ficou. Ocorre que a revista em bolsa do empregado de forma indiscriminada não gerou dano à sua honra, razão pela qual não restam preenchidos os requisitos legais do artigo 186 e 927 do Código Civil e artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Olha o meu pedido, diante do exposto, requer a Vossa Excelência, seja dado provimento ao recurso para o fim de excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais. Próxima tese, pessoal, ela fala do FGTS, do FGTS. E olha o que aconteceu. O empregado ele permaneceu afastado do emprego durante um determinado período. É o que o exercício fala. E ele permaneceu afastado do emprego em razão de ter contraído uma doença que não guarda nenhuma relação com o trabalho. Consequentemente, ele não foi afastado do emprego em virtude de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Quando o empregado é afastado do emprego em virtude de doença ou até mesmo em virtude de acidente do trabalho ou doença ocupacional, os primeiros 15 dias é caso de interrupção do contrato de trabalho, já que o empregado não trabalha e recebe o salário do empregador. Já a partir do 15º dia, 16º dia, quando ele é encaminhado por órgão previdenciário, essa paralisação do trabalho passa a ser considerada suspensão,
já que o empregado não trabalha e também não recebe salário diretamente do empregador. Ele acaba recebendo um benefício previdenciário de terceiro. Com relação ao FGTS, recolhimento do FGTS, que é aquela poupança forçada do empregado, que o empregador tem que recolher mensalmente para o empregado, que o empregador é obrigado a depositar numa conta na Caixa Econômica Federal em nome do empregado, referente àquele contrato de trabalho. O FGTS ele é recolhido no percentual de 8% sobre o valor da remuneração. E lembrem-se, o FGTS não é descontado do empregador, do empregado, muito pelo contrário. O FGTS sai do bolso do empregador. Porém, nos casos de suspensão do contrato de trabalho, nos casos em que há a suspensão da prestação de serviço, em regra, o FGTS não é devido. Ele só é devido durante a paralisação do trabalho, durante a paralisação da prestação de serviço, em caso de paralisação em virtude de acidente do trabalho ou serviço militar, que não é nenhum dos dois casos. O próprio exercício falou para nós o quê? Que o empregado permaneceu afastado do emprego em virtude de ter contraído doença, que não guarda nenhuma relação com o trabalho. Então, nesse caso, o FGTS não era devido. E a condenação do juiz se deu ao arrepio da lei, se deu de forma equivocada. Olha só como que eu construí a tese. O juiz, o ACO, condenou a recorrente ao recolhimento do FGTS do período em que o empregado ficou afastado do emprego em razão de doença. Do direito. Durante o afastamento do empregado, somente é devido o recolhimento do FGTS nos casos de acidente do trabalho ou prestação de serviço militar, o que não é o caso do recorrido, conforme artigo 5º, 15, parágrafo 5º da Lei número 8.036 de 1990, que é a lei que regulamenta o FGTS. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência seja dado provimento ao recurso para o fim de excluir da condenação o recolhimento do FGTS. Próxima tese, por favor. Honorários advocatícios. Se você é uma pessoa atenta, você percebeu que lá no comecinho da nossa peça, lá no comecinho do exercício, falava o seguinte, olha só. Fulano de tal, assistido por advogado particular. Isso não estava no exercício à toa. Essa é uma informação primordial para a gente desenvolver a tese dos honorários advocatícios. Os honorários advocatícios ou os honorários sucumbenciais não são devidos na justiça do trabalho, no processo do trabalho, na seara trabalhista, apenas em virtude da mera sucumbência. Não, eu preciso mais do que isso. Além da sucumbência, eu preciso preencher dois requisitos, que estão lá na súmula 219 do TST, mais precisamente no item 1 da súmula 219 do TST. Quais são esses dois requisitos, Douglas? Além da sucumbência, é claro, para que a parte contrária seja condenada ao pagamento dos honorários advocatícios da parte vencedora. Olha só. Além da sucumbência, é preciso que a parte vencedora esteja representada por advogado do seu sindicato de classe e que seja pobre na acepção jurídica da palavra ou que não perceba mais do que 2 salários mínimos no tempo do ajuizamento da ação. Nesse caso, estão preenchidos os dois requisitos, lembrando que são dois requisitos cumulativos. Lá do item 1 da súmula 219? Não, já que a parte estava assistida por advogado particular, razão pela qual não há que se falar em condenação da parte contrária aos honorários advocatícios. Olha como que eu construí essa tese. O juiz, o ACO, condenou a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme consta na sentença. Ocorre que não foram preenchidos os requisitos para condenação em honorários advocatícios, previstos na súmula 219, item 1 do TST. Uma vez que o recorrido estava assistido por advogado particular, não preencheu um dos requisitos. Lembrando que os requisitos são cumulativos. Douglas, quais são os requisitos? Repete para mim, por favor, eu perdi essa parte. Estava pensando na morte da bezerra, vamos lá, olha só. 2 requisitos. Primeiro, a parte estar assistida por advogado. A parte está representada por advogado do seu sindicato de classe. Segundo requisito, a parte ser pessoa pobre na acepção jurídica da palavra, se declarar pobre, ou então perceber menos do que 2 salários mínimos ao tempo do ajuizamento da ação, que não ocorreu no caso em tela, já que ela estava representada por advogado particular. Como é que foi o meu pedido? Diante do exposto, requer a Vossa Excelência seja dado provimento ao recurso para o fim de excluir da condenação o pagamento dos honorários advocatícios. Fecha a conta, passa a régua, vamos para a última da conclusão ou do pedido, que você escolhe o nome da tese, fica à vontade, do tópico. Diante do exposto, para fechar com chave de ouro, requer a Vossa Excelência seja conhecido o presente recurso, olha só,
Não se esqueça, regrinha do CPR, conhecimento e provimento. Seja conhecido o presente recurso para quê? E declarada a nulidade da sentença, já que eu ataquei uma decisão interlocutória lá em preliminar, não se esqueça disso. Declarada a nulidade da sentença, remetendo os autos à origem. Se eu peço que seja declarada a nulidade, essa sentença vai ser nula, tem que ser proferida nova sentença. Para ser proferida nova sentença, o processo só tem que voltar lá para a origem. Ou sucessivamente, porque são pedidos alternativos, ou sucessivamente, seja dado provimento ao recurso para o fim de reformar a sentença. Eu encerro nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB, não assina a peça, não coloca seu número da sorte aqui, não se esqueça disso. E com isso, eu me despeço de vocês de mais um bloco, vamos pro break, tomar um cafezinho, recuperar as energias, que essa peça foi pesada. Daqui a pouquinho a gente volta com mais revisão para a segunda fase em Direito e Trabalho, só aqui no Coach OAB, só com Douglas Caetano, juntos até a sua aprovação. Não se esqueça, sua sorte é você quem faz. Valeu!